Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília, em mais um domingo, para conversar sobre o livro Renovando Atitudes. E hoje, nossa lição final, né, deste livro. A gente vai continuar com outras obras, mas essa última, e para a gente é uma alegria imensa terminar esse trabalho que começou lá atrás, ano passado, inclusive, mas com o coração cheio de gratidão, né? A mensagem de hoje se chama A Busca do Melhor. Então vamos começar. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Então, essa mensagem é do capítulo 25, itens 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhum ser humano deseja ser feliz, ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme a nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando e assimilando-as entre processos de reelaboração, para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. Em fazer nosso melhor está contido quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida, e também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme as nossas possibilidades de interpretação, junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradação evolutiva. Bom, acho que a gente pode parar momentaneamente por aqui e está aberto o comentário. Que lindo, né, Tássia? Acho que o título muito bonito, A Busca do Melhor, né? Porque, de fato, o próprio livro Renovando Atitudes, ele, quando nós nos renovamos, nós estamos buscando o melhor também, né? E eu acho que é uma proposta muito linda, se a gente for observar, é fechando com chave de ouro mesmo, né? Porque nós temos essa busca, essa sede por viver melhor. E só que dentro disso tem algumas questões que são muito importantes, né? Porque no momento que nós nos acomodamos a algumas situações, a algumas formas de ver a vida, aí, isso atrapalha essa busca pelo melhor, né? Mas tudo isso é justificado, tudo aquilo que nós vivemos é justificado pela forma como nós construímos o nosso eu ao longo das encarnações. Nós temos resquícios de todas as nossas vidas anteriores e hoje estamos na nossa melhor versão. Porém, não quer dizer que nós não possamos melhorar, né? Porque essa busca é algo constante. Mas eu acho que dois pontos extremamente importantes é a instrução, né? O conhecimento, a busca pelo conhecimento, a reflexão. Isso traz para nós formas diferentes, percepções diferentes em relação ao mundo, em relação ao nosso relacionamento conosco, com Deus e com o outro. E é uma forma que a gente tem de ir meio que contrastando uma coisa com a outra, né? E aí você tem a percepção, fala, olha, esse caminho aqui talvez seja melhor. Então, essa renovação, essa busca pelo melhor é uma sede que o ser humano tem. No entanto, é também algo assim que me parece meio que
um cheque, assim, sabe? A gente entra num choque existencial, porque é um conflito entre o que nós já somos e o que nós podemos vir a ser. Às vezes a gente não consegue vislumbrar esse vir a ser, né? A gente, como ele coloca aqui, nós acumulamos informações, instruções, noções de vidas anteriores, mas o que que a gente faz com isso? Não é só sobre aquilo que nós acumulamos, que nós temos dentro de nós, porque viver por viver, nós podemos viver uma mesma experiência 30, 40, 50 vezes. O que vai ser diferencial de fato é aquilo que tem uma outra parte aqui que eu também marquei, que é a parte do amadurecimento. Então, o quanto que uma vivência pode me amadurecer. Às vezes, eu, Dani, passo por uma situação 30 vezes e não consigo retirar o aprendizado necessário daquela situação, mas a Tássia passou uma vez e falou, opa, entendeu? Então, assim, eu acho que, cara, são muitas, muitas reflexões nessa leitura, mas o que eu acho mais bacana é a possibilidade do desenvolvimento que nós temos sempre. Porque às vezes você começa. Eu lembro que uma vez eu estava num estudo e o instrutor lá do curso, né, do ESD, ele falou para a gente, a gente não pode julgar, porque às vezes você está lá com um fusquinha e aquele fusquinha está andando constantemente, está andando, e aí você vê uma Ferrari e fala assim: não, a Ferrari vai ganhar do Fusca, velho. E a Ferrari pega e faz vum, só que chega lá numa altura e para. E o Fusquinha tem a constância dele, tá indo. Então, eu acho que nessa busca pela nossa evolução, pelo nosso aprimoramento, é importante que a gente mantenha uma coisa que a gente sempre fala, que é o comprometimento e a constância, né, Tassi? O comprometimento com o estudo, para mim, o estudo é uma das coisas mais importantes. O estudo no sentido do aprendizado mesmo, do conhecimento. Não é o estudo por estudar. É quando você estuda e você reflete sobre aquilo. Você coloca, traz vivências da sua vida, sabe? Porque isso agrega. Isso agrega. Isso vai poder transformar alguma coisa dentro da gente. E eu acho isso extremamente importante, porque você vai. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do Décio e ele falou assim: ó, é impossível para nós escolhermos algo que a gente não conhece. Então, se você tem a cor amarela, vermelho, e você só tem amarelo e vermelho e não conhece o verde, como que você vai escolher o verde? Você não pode escolher o verde, você nem conhece. Então, o estudo, o conhecimento vai trazer para a gente outras possibilidades. Ai, Dani, que bonito. Eu ficaria aqui ouvindo um tempão. Eu gosto já dessa primeira partezinha que ele fala, né? Nenhum ser humano deseja ser feliz intencionalmente, né? E ali depois, quando ele vem falando sobre Sócrates, ninguém que saiba ou acredite que há coisas melhores do que as faz ou que estão ao seu alcance continua a fazer a mesma coisa, né? Então, isso me vem muito em duas chaves que eu acho que ao longo do livro inteiro o Hamed veio trazendo, né? Que é a gente tirar essa culpa que às vezes a gente carrega, ou seja, a gente fez o melhor que podia, então às vezes a gente está analisando uma situação hoje, né, no momento atual, com os nossos valores, com os nossos ganhos espirituais, com os nossos novos aprendizados, e olhando para uma situação lá atrás e falando, poxa, ali eu me equivoquei, mas bom, naquele ponto foi o que de melhor você podia dar, né? E eu acho que é tirar essa culpa, colocar essa responsabilidade, que é, olha, aquilo aconteceu, então a partir de agora o que que eu posso fazer para mudar, já que atrás eu não posso mudar, né? E eu acho que também vem muito aquilo que a gente também conversa muito sobre aceitar que os outros também estão dando o seu melhor e que as pessoas fazem o que fazem, não de forma intencional para nos ferir, mas porque aquilo é o melhor que elas podem dar naquele exato momento, né? Uma outra coisa que eu também gosto é quando ele fala ali, né? Todos nós acumulamos informações, instruções, noções das vidas anteriores. E eu acho que é aquilo que a gente também muito fala sobre o tempo e sobre o treino, porque ele fala assim: a princípio, passamos a vivenciá-la superficialmente. Então, a princípio é uma coisa que a gente não viveu. Então, a gente está vivenciando aquela experiência superficialmente. Olha que interessante, né?
aos poucos, vamos analisando e assimilando. Ou seja, a gente também precisa de um tempo e de um treino, claro, não indefinido, não, né, infinitas vidas, como em geral a gente faz, mas faz parte do processo evolutivo. Então, no primeiro momento, a gente começa a entender o que é vivenciar aquela experiência. Aos poucos, a gente já começa a analisar com olhos críticos, né, com uma consciência melhor, a assimilar, e só depois a gente integra dentro de nós. Então, precisa desses três passinhos, né? Precisa que eu vivencie, precisa que depois eu vá refletindo sobre aquilo que está acontecendo e depois aquilo assimilando internamente. Então, em geral, a gente vai passando por algumas situações repetitivas, mas às vezes se a gente também sabe extrair o aprendizado, cada vez que a gente passa por pela situação, que às vezes não é a mesma, mas é parcialmente parecida, a gente já consegue uns ganhozinhos melhores. Mas, em geral, o que a gente faz como humanidade é repetir a lição inúmeras e inúmeras vezes, né? Eu acho que já num processo ali muito de vivenciar a experiência, mas de não assimilar aquilo. E é bonito, porque é isso que você fala mesmo, assim, sabe? Uma coisa é a gente assimilar aquilo na nossa vida, porque essa reflexão vem a partir do, bom, deixa eu pensar, por que que aconteceu isso? O que que eu fiz? O que que eu poderia ter feito? E começar a analisar, porque a internalização vem a partir dessa reflexão mesmo, né? Então, o estudo é super importante, é algo que sempre ele está nos abrindo portas, mas o que a gente tem que começar a pensar é, será que a gente tem internalizado? E como você disse ali do Fusquinha e da Ferrari, para mim a comparação foi ótima, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, então vamos supor assim, somos uma Ferrari, mas é melhor que a gente seja um Fusquinha ou que seja uma Ferrari, porque veja bem, conhecimento também é responsabilidade. Então, se eu não sei usar bem o conhecimento, é melhor que eu esteja de Fusquinha do que de Ferrari, né? É melhor que eu vá mais devagar, porque a Ferrari está indo ali a quilômetros e quilômetros muito mais rápido do que o Fusquinha. Então, se eu não estou assimilando as experiências, é melhor até que eu seja um Fusquinha, mas, né? Então, é entender que a gente precisa de fato tomar passos para se conhecer, para estudar de fato, mas tentar aplicar isso na nossa vida, sob pena de repetir essas experiências de forma indefinida, né? E é isso, nós somos agora o que de melhor a gente poderia ser. E vez ou outra eu brinco com isso, porque, né, provavelmente a gente está, assim, vivendo já centenas de encarnações. Você olha para dentro de você e fala, gente, isso daqui é o patrimônio que eu consegui angariar. Será que não poderia ter sido melhor? E é claro, né? De novo, tirar a culpa, mas pensar, poxa, por que que agora eu não posso dar passos um pouco mais ativos em direção à minha melhoria, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso mesmo, né, Dani? Continuo. Perguntamos-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mente, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Assim, analisando apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando é que é considerado nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazermos progredir cada dia mais para aproximar-nos da sabedoria plena.
A natureza tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente que todo organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se em algumas ocasiões com a sensação da fome ou da sede. Notamos que essa força que busca melhorar-nos ou mesmo contrabalancear-nos é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre para atualizar-nos, mantendo-nos sempre no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos. Assim também pode ocorrer com o nosso rim. Em outros casos, essa força interna tenta reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com maior percepção, sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houve a lesão. Acho que pode parar por aqui. Pode falar, Dani. É uma leitura muito rica, né, Tássia? Eu achei uma leitura muito rica. Eu acho que esse ponto que ele traz aqui para a gente, que tudo depende da evolução de cada um de nós, né? A interpretação, os olhos com os quais nós vemos o mundo, ele depende disso. E isso é tão certo porque, às vezes, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa cometendo um crime, para nós aquilo pode ser uma barbárie, pode ser algo assim, meu Deus, que injustiça, né? Mas a gente não sabe a construção daquele ser. Igual quando a gente vê, a gente tem muitos relatos de pessoas, de pais violentos, né? De pais que batem nos filhos, que acham que essa é a forma adequada para se educar, de pais que gritam muito. Só que daí você vai percebendo, assim, você vai buscando a construção daquele ser e você vê que ele foi criado, às vezes, na base da paulada mesmo, com agressões muito piores, não que justifique a agressão dele, mas você percebe que é aquele ditado que a fruta não cai longe do pé, né? Você percebe que às vezes a pessoa já evoluiu um bocado porque ela não faz da mesma forma. Ela já conseguiu se polir um pouco no sentido de ser menos agressiva e de ser menos agressiva fisicamente e menos agressiva nas palavras também. Esse é um ponto, acho que muito interessante, porque o meio, ele nos condiciona bastante, e desvincular do que o meio nos condicionou é muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Então, tanto que tem um ditado, talvez você já tenha visto, que ele fala assim, se você não veio de uma família emocionalmente saudável, você pode criar uma família emocionalmente saudável. Em teoria é muito bonito, é uma frase muito bonita, mas na prática é algo extremamente difícil. É muito difícil você aprender a dar aquilo que você nunca recebeu. Então a gente está falando de uma casa, de um caso muito sério. E quando ele fala que perguntamos, porém, quando os indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem, porventura um ladrão que assalta alguém não saberá certo e justo, desconhece o que está fazendo? Eles sabem o que estão fazendo. Só que aquilo ali também foi plantado neles. Eu acho que talvez, eu acho muito linda essa dinâmica da reencarnação, porque com certeza uma pessoa que nessa encarnação teve vivências assim, pode ser que porventura numa outra encarnação ela venha no lar dócil, no lar amoroso e que ensine algo diferente para ela. É o contraste, são os contrários da vida. E olha que lindo que é isso, sabe? Eu acho que a oportunidade de melhorar que a vida nos oferece muitas vezes é isso. Sabe quando a gente pensa na dinâmica da reencarnação, você pensa que até que dos 0 aos 7 anos é o período em que a criança é mais maleável, em que o espírito está mais suscetível às influências que nós possamos oferecer a ele. Então, quem sabe de onde veio aquele espírito que hoje é uma criança? Acho que por isso é a nossa responsabilidade de oferecer sempre o melhor que nós podemos oferecer para aquela criança.
oferecer amor, oferecer ternura, compreensão, cuidado, zelo, capricho, sabe? Responsabilidade desde sempre. A gente não sabe o que aquela alma teve como experiência passada, mas vamos oferecer o que for melhor, sabe? Acho que é essa busca também, assim, né? Eu acho que essa questão que ele colocou, estar na cabeça, não é o mesmo que estar na alma inteira. Eu acho que essa possibilidade de você plantar na alma do outro algo bom, que coisa linda, sabe? Você poder ser luz, você poder fazer com que o outro entenda através do sentimento que tem dentro de você, que a vida pode ser maior do que aquilo que a gente fala, que um sentimento bom pode também nos sustentar naquilo que a gente acredita, pode nos tornar melhor, pode trazer experiências melhores, e que tudo aquilo que nós cultivamos dentro de nós vai conectar com alguma coisa. Isso vai atrair, vai repelir essa dinâmica também, sabe? Ai, que bonito. Bom, esse assunto me é muito caro, né? Eu sou formada em direito e a minha visão sobre isso, exatamente, né, sobre crime, sobre criminalidade, mudou muito durante a faculdade. Mudou completamente, na verdade, a minha visão. Um dos meus estágios foi como juíza e lá a gente via muito, trabalhava muito com menores infratores, enfim, com todos, né? Mas também com os menores infratores. E nos processos dos menores infratores, vinha ali o histórico social. Então, o assistente social ia na casa deles, né, perguntava como era a família, conversava com a família também. Então, tinha isso no processo. Ao contrário dos adultos, em que isso não tem muito assim, como é que foi a família, enfim. Mas a minha visão mudou muito porque e eu gosto muito de comentar sobre isso, porque, assim, para mim foi um choque de realidade, uma mudança de paradigma ali, sabe? Porque 95% dos casos era, assim, a vida era muito difícil. Pais criminosos, violentos, alcoólatras, todos, né? Sejam pais, sejam mãe, a maioria não tinha pai. Então, assim, 95% dos casos, a família completamente desestruturada, se é que existia, não tem nenhum mínimo ali de construção. E isso me fez, né? Hoje em dia eu também trabalho com isso e vejo na prática também, na realidade, histórias de meninos, o que eles passam. E eu sempre falo, claro, há sempre possibilidades, né? Tem possibilidade de você sair disso? Claro, tem espíritos que vivenciam essa mesma situação e conseguem sair dali melhores, transformados, entender tudo aquilo como aprendizado, né? Mas eu lembro que na época quando eu comecei a ler aquilo, e hoje essa sensação às vezes permanece dentro de mim, inclusive, será que se fosse comigo eu conseguiria fazer diferente? Será que se eu vivenciasse tudo isso, né? Tive uma família estruturada, vivenciei, né, boas condições, claro, eu não tive tudo, mas me foi ali ofertado o mínimo. E já foi muito difícil, é isso que você disse, né? Na teoria é muito bonito. Na teoria é muito bonito a gente falar que a gente está tentando dar o nosso melhor, está contribuindo com o nosso melhor, mas na prática é difícil, né? Então eu vivencio isso muito na prática, porque hoje eu também trabalho com isso, né? Um dos projetos sociais, e é entender isso, que a gente realmente modifique um pouco o olhar e vá ali também, né? Fazer esse trabalho bonito que é de levar esperança. Se aquilo vai mudar, não sei, né? Às vezes são almas que são espíritos que, na verdade, estão ali muitas e muitas vidas e vão precisar de muito, muito tempo. Talvez você não vá fazer quase nada, talvez não vá fazer nada, mas enfim, é um caminho, né, Dani? É um começo. A gente também começou assim, e eu penso muito sobre isso, sabe? O quanto tantas pessoas passaram pela minha vida com um pouquinho que fossem contribuído para quem eu sou hoje, inclusive para o meu melhor, né? E é bonito a gente perceber isso, sabe? Que essa construção pequenininha que você está falando, não é uma coisa grandiosa que aparece do nada, né? São essas pequenas construções diárias, a gente querer se transformar, a gente querer ser o nosso melhor, e a gente sabe, né, vivenciando, tentando ser esse nosso melhor, o quanto é difícil. Então, assim, uma coisa é aquilo que a gente lê, outra coisa é internalizar profundamente na nossa alma, que é o que ele diz ali, em totalidade, né? Você vivenciar aquilo.
E por isso que a gente fala muito sobre esse processo de se autoconhecer, que é entrar dentro de si, deixar que essa experiência realmente tome conta da gente, porque inclusive fala assim, a diferença entre uma pessoa que conhece muito, às vezes uma pessoa conhece muito, mas não aplica quase nada. Já tem outra que conhece muito pouco, mas aquele mínimo que ela vivencia já transforma a vida dela, às vezes completamente, né? Então, me parece que é isso, honrar as verdades com a prática, né? E que a gente, muito mais do que tente ganhar em horizontalidade, ali em conhecimento, mas principalmente em profundidade, né? Que é transformar o nosso ser. Uma coisa é a gente escutar, uma coisa. E é interessante isso do conhecimento, porque às vezes a gente tem isso intelectualmente e acha que já é, e acha que já conseguiu, e acha que já deu passo de mudança. Não. Uma coisa é aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente fala, outra coisa é aquilo que a gente vivencia. Então, um chamado mesmo, para que a gente se aprofunde mesmo, para que tente modificar a nossa própria vida, né? E eu acho tão bonito que ele fala ali, né, dos órgãos que tentam se compensar, e no final ele fala das fraturas, né? Porque, por exemplo, assim, você que fez a sua cirurgia aí do joelho, dizem que depois que faz a cirurgia, aquilo fica muito mais fortalecido do que antes, né? E olha que bonito, aquilo que teoricamente ali foi fraturado, quando cicatriza, né? Foi feita a cirurgia, tudo e tal, mas quando aquilo cicatriza, aquilo modifica completamente, vira uma força muito maior. Então, a gente pode fazer isso também com as nossas cicatrizes, né, Dani? Isso que é bonito também. As nossas cicatrizes podem ser algo que nos fortalece ainda mais, que nos transformam em alguém melhor também, né? E que bonito. Bom, tá acabando o tempo, né? Vamos lá. Além disso, verifica-se que nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce grande influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa, com que elimina todo e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Por definição, o processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhores posturas, a fim de que se conserve a individualidade integralizada. Ao analisarmos as estruturas físicas, sistemas e órgãos da constituição corpórea, veremos que funcionam por meio de uma atividade perfeita de compensação e que sempre impulsionam a criatura a manter-se fisicamente melhor. Também, sob o aspecto psicológico, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos ajustar-nos diante da vida, de acordo com o nosso melhor. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. A intenção dos seres humanos se baseia no cabedal de capacidades e habilidades próprias, porém os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis, pois outros indivíduos nas mesmas situações tomariam medidas diferentes baseadas em seu estágio evolutivo. Ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento, e dessa forma a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositadamente não correspondemos com atos ou atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber condescendência espiritual, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e sustentam. Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga cada um de acordo com as suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino segundo a nossa capacidade de escolha, ou seja, levando em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como a nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer que o nosso melhor será sempre o ponto de chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina. Ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscamos, se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. Aberto comentário. Fantástico, fantástico. Eu acho que eu lembrei muito daquela frase do Emmanuel que ele diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. E é isso, né, Tássia? O que, que nós estamos construindo para deixar para nós mesmos? E entendendo que essa construção ela é toda interior, né?
Então, se a nossa vida vai ter leveza, se a nossa vida vai ter serenidade, se a nossa vida ela vai fluir de acordo com as leis divinas, se a gente está construindo algo que pode ser sustentado ao longo da nossa vida espiritual, sabe? Tem outra coisa que Emmanuel sempre fala, que é que tudo que os nossos olhos podem ver, nossos olhos físicos, estão acabando ou acabarão, estão se destruindo ou se destruirão, se finalizará. Então, quer dizer, tudo que eu estou vendo, casa, árvore, natureza, um dia vai acabar. Mas o que eu estou construindo com que os meus olhos espirituais podem ver e vai permanecer? Acho que fica essa reflexão, porque tudo aquilo que nós adquirimos enquanto patrimônio moral, ele vai permanecer, né, Tássia? Patrimônio espiritual, mental, psicológico, a qualidade de vida que nós construímos nesse sentido vai nos sustentar por toda a nossa vida, por toda a nossa existência, por todo o que vir pela frente. Então, eu acho que eu ficaria com outra frase de Emmanuel que diz que o conhecimento patrocina a renovação de nós mesmos. Então, busquemos essa renovação e essa renovação seja sempre o melhor que nós possamos construir em prol de nós mesmos. E sabendo que, sendo um ser humano melhor para nós, nós seremos um ser humano melhor para quem nos rodeia também. E seremos um ser humano melhor para o universo, para o todo. Nós contribuiremos com a melhoria do todo, com a regeneração que nós tanto falamos. Ela começa a partir da regeneração interior, a partir daquilo que nós modificamos dentro de nós. Então, que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem, que a gente tenha esperança, sabe? Pouquinho por dia. Se você não consegue ler uma página, leia um parágrafo. Leia um parágrafo, busque interpretar aquele parágrafo que você leu, traz para sua vida. O que eu posso mudar? Ah, eu tenho que tomar um copo d'água com mais calma, porque eu preciso ter uma percepção melhor da vida e estar mais inteiro, mais presente naquilo que eu estou fazendo. Faz o que você consegue, faz o que você dá conta nesse momento. Eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre a gente pegar aquilo que a gente consegue fazer e trazer para a nossa vivência. E é isso, né, Dani? Sobretudo aquilo que a gente alimenta também, porque a gente tem os dois lados, né? Normal que tem. Tem o nosso lado mais defeituoso, tem aquele que já começou ali nos primeiros passos a se alimentar, né? A se iluminar. Então, que a gente alimente com mais frequência esse nosso lado bom todos os dias ali. E é interessante porque hoje eu tirei uma mensagem, o nome dela se chama Males Pequeninos. E aí falava assim que o que destrói uma árvore não é o vendaval, não é o vendaval que passa e destrói aquela árvore. É muito mais destruidor, por exemplo, aquela praga que vem na planta e que ali está ali no cerne dela e sem que a gente perceba, vai ali aos pouquinhos corroendo, né? E esses males pequeninos, ele terminava dizendo que é quando a gente tem medo, que é quando a gente tem raiva, que é quando a gente tem ódio, que é quando a gente tem culpa, vergonha, né? Então, que a gente saiba olhar para todas essas emoções, se responsabilizar pelo que está acontecendo, mas mudar, porque o que de fato modifica a nossa vida são esses tijolinhos que todos os dias a gente constrói, né, Dani? Era algo que a gente estava conversando, inclusive, antes de entrar aqui, e o quanto é com o tempo mesmo, depois de um tempo que a gente vai começando a perceber as mudanças que existem dentro de nós e também no outro. Então, o meu desejo é que a gente se alimente dessa parte que a gente já ali está tomando os primeiros passos no sentido de ser melhor, de conseguir fazer diferente, e quão é luminoso quando a gente permite que esse nosso melhor venha à tona, porque é isso, é a vida fluindo como deve ser, né? Parece que a gente veio para ser quem nós de fato somos, para sermos o nosso melhor. E aí tem uma parte ali interessante que, para mim,
é como se a vida, e eu sempre falo isso porque, de fato, depois que eu comecei a raciocinar sobre isso, eu acredito também. A vida trama para que a gente produza sempre o nosso melhor. Então, às vezes, a gente está ali estagnado naquele patamar, achando que já conseguiu dar uma evoluída, mas sempre tem para onde ir além, né? E a vida está sempre nos convidando, de vários modos, às vezes pela dor, mas em geral, né? Se a gente tivesse esse movimento mais reflexivo, de ir analisando a vida, de ir analisando o que a gente sente, o que acontece, a gente poderia ir galgando esses passos com um pouco mais de leveza e de rapidez também, né? Sem pressa, mas também sem pausa. Então, que a gente saiba atender esses convites da vida, que está sempre nos convidando para o nosso melhor, e às vezes é espremendo a gente mesmo, que é espremendo que vai sair ali o nosso melhor, que às vezes a gente nem imaginava, né? Porque a gente está ali tão estagnado, estão querendo ficar naquela inércia, que é normal, né? Nossa, mas eu já passei por tanta coisa, agora eu quero dar uma paradinha. Não, tem mais, vamos caminhar que você dá conta, né? E a vida está sempre fazendo esses convites, então que a gente saiba recebê-los, né? Com felicidade, com leveza, e levar a vida como essa coisa não sofrida, né? Não vitimista, mas tá tudo certo, vamos viver, vamos dar o nosso melhor, que a vida vai trazer o que tiver que trazer e vai passar. Seja a parte boa, mas principalmente a parte ruim, vai passar, né, Dani? Então, é basicamente isso. Isso aí. Foi um prazer ter todo mundo aqui com a gente, né, Tassi? Foi uma experiência muito rica para nós também. E nós somos muito gratos por todos aqueles que nos acompanharam, pela espiritualidade amiga que esteve conosco, sempre presente, nos intuindo também. E nós esperamos que todos os nossos estudos cheguem em forma de bênção, em forma de luz na vida das pessoas, assim como foi na nossa.